Como termina isso? Isso sem contar nesses números que você apresentou, parabéns, Segré, nós temos aí 9.647 mortos pelo regime, nós temos mais de 15 mil presos políticos. Sim, senhor. E, como você relatou, 8 milhões de refugiados, 4 milhões saíram já nos primeiros anos, e aí a gente tem um número de 8 milhões, porque ao longo do tempo outros fugiram de lá. Como termina isso? Isso sem contar nesses números que você apresentou, parabéns, Segré, nós temos aí 9.647 mortos pelo regime, nós temos mais de 15 mil presos políticos. Sim, senhor. E, como você relatou, 8 milhões de refugiados, 4 milhões saíram já nos primeiros anos, e aí a gente tem um número de 8 milhões, porque ao longo do tempo outros fugiram de lá. Pepe, para mim, as pessoas têm criado uma dicotomia em relação a da soberania, e aí, obviamente, a defesa do direito internacional, mas sempre com o povo alijado de dizer qualquer coisa. Então, eu coloco para você da seguinte maneira, né? Na Carta das Nações, e aí a gente vai estar utilizando o direito internacional, se eu não estiver enganado, é o artigo 2, no inciso 4, fala da não agressão, né? Seria mais ou menos um pacto de não agressão, a soberania do povo, garantir a livre... como é que ele fala? Tem um termo específico que está me fugindo. Enfim, como se fosse o poder do governo manter a sua população lá. Agora, isso não está adstrito, obviamente, a você manter pessoas num Estado que não seja o Estado de Direito. Só vai existir o direito internacional para poder fazer esse tipo de avaliação se você tiver ali o respeito à Constituição. Então, vou te entregar já dizendo o seguinte, na minha concepção, não há como se tratar a soberania que não seja do povo, para o povo e pelo povo. Porque é através do respeito à Constituição que qualquer Estado tem uma relação com a sua população. E um Estado não é completo se não houver população. Você pode até ter população sem Estado, e cito os judeus, que só foram ter um Estado declarado a partir de 1949. Mas você pode, portanto, ter um Estado de exceção onde há o expurgo da própria população. Mas eu não posso chamar de Estado de Direito. Então, nessa dicotomia, o que você enxerga de tudo que aconteceu desde o dia 3 de janeiro de 2026, graças a Deus? Carvana, primeiro é o seguinte, primeiro é errado querer falar que a esquerda defende um lado, a direita defende outro lado, como se não tivesse pessoas de direita que foram contra a operação dos Estados Unidos na Venezuela. Nem foi o que eu disse. A líder da direita, por exemplo, da França, Marine Le Pen, fez uma nota contrária à operação dos Estados Unidos na Venezuela, né, que tirou o Maduro. Né? Então, essa carga, né, que o Segré gosta de colocar, a esquerda vê isso, a esquerda vê aquilo, não se mantém e é meramente narrativa. Né? Não dá. Aí o Segré vomitou um monte de número econômico, né, para falar da Venezuela, para falar que a Venezuela vai mal, como se isso justificasse uma intervenção de outro país no outro país. Né? Concordo. Até porque são poucos países do mundo, né, que tem uma situação econômica boa. E digo mais ainda, né, o mundo todo, mais de 50% da população do mundo, né, vive sob alguma ditadura. Mais Ou seja, de 50%? Mais de 50%. Mais de 50%. Inclusive a Arábia Saudita, que é aliada da China, mas aliada do governo Trump, por exemplo. Né? Ou seja, se a gente falar o seguinte, poxa, é justo quando tem um regime autoritário, outro país entrar lá para acabar o regime autoritário, ele está falando o seguinte, é correto que o mundo vive num estado permanente de guerra. É isso que o mundo quer? É isso que todo mundo quer? Claro que não. Óbvio que não. Né? A ideia da soberania dos países, a autodeterminação dos povos, vem exatamente dessa noção de que a questão interna tem que se resolver internamente.
Essa é a premissa então, básica. deixa eu ver se eu te Senão, entendi. deixa eu continuar. Você está indo para trás da Lua. Não, eu vou deixar você continuar. Mas deixa eu ver se eu entendi. Você fez esse introito para dizer, então, que, na tua visão, a soberania venezuelana foi aviltada. Não, claro, isso foi aviltada, claro. E assim, eu consigo ficar num patamar que eu tenho plena convicção de que o Maduro é um governo autoritário, é um governo ditatorial, ali é uma ditadura, fraude da eleição, e ao mesmo tempo criticar a ação dos Estados Unidos. Né? Eu não preciso escolher um lado nessa história e me segurar desse lado da história. Murista. Claro, é óbvio que o que os Estados Unidos fez foi errado. Viola todos os tratados internacionais, viola a Carta da ONU. Né? Não poderia fazer nunca algo nesse sentido. Né? Entrar no país, tirar um presidente, o mais autoritário que ele seja, e colocar para ser julgado sob as normas e leis americanas. Aí tem um ponto que eu acho mais bizarro ainda. Né? O crime que o Maduro está sendo julgado e processado nos Estados Unidos é o mesmo crime que o Trump deu perdão para o ex-presidente da Honduras. Ou seja, se o Trump tivesse preocupado realmente com a questão das cocaínas entrando nos Estados Unidos, com a questão de manipulação, narcotraficante, tal, ele não poderia dar o perdão para o ex-presidente de Honduras. Então a questão não tem nada a ver com Maduro. Tem. A questão não tem nada a ver com Maduro. Tanto é que o regime chavista continua ainda em vigor. A vice-presidente do Maduro, que é mais radical do que o Maduro, está no poder na Venezuela. Por quê? Pronto. Aí vem a questão. Por quê? Delcy Rodrigues tem mais acusações que o Maduro. Só que era típico esquerdista. Cara, se vão me pegar, eu vou dedurar que ele. Claro, evidente. O problema é dele. Delcy Rodrigues foi vice-presidente, está no exercício, mas a Constituição venezuelana, artigo 233, estabelece que tem que chamar eleições em 30 dias por um detalhe, Caivano. O vice-presidente não é escolhido na chapa. Quem escolheu, fraudadamente, foi o Maduro. Maduro escolheu Delcy. E o irmão dela, desculpa te cortar de novo, mas o irmão dela é o Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa, o Congresso. Esse Jorge Rodrigues e Delcy Rodrigues deram toma na tarraqueta Maduro, porque senão não teriam conseguido chegar onde chegaram os americanos. E aí vem outra coisa. Esse Jorge Rodrigues foi quem nominou a Cariucília Rodrigues, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, que está a cargo do Tribunal Eleitoral, que foi a fraude feita na Venezuela. O problema do Maduro nos Estados Unidos não tem nada a ver com esses números que a gente viu, mas eu poderia dar números que justificariam isso tranquilamente. Uma invasão? São 30... Sim, mas olha que interessante. 36.800 torturas por parte do Estado. Você mencionou presos políticos. Sim, 9 mil... Dá mais, 17.400, sendo 158 crianças. Eu falei 9.600 e tantas mortes. Já mortes. Crianças, dos quais 158, parte delas tinham deficiência mental ou física. Aí nós temos pessoas desaparecidas, 3.500. Execuções não me saem, Não tem problema. Tá certo? Execução, é isso aí, vai. Tiro, assim. Extrajudiciais, 10.185 pessoas morreram sem o devido processo legal. Perfeito. Aí nós temos assassinatos por protestar, 468. Violações de direitos humanos, 8.000. E meios de comunicação censurados ou fechados, 400. Isso não é segredo que fala, é o informe da ONU, Direitos Humanos da ONU. Então, isso já justificaria qualquer coisa, porque, se o governo Lula, a Colômbia, estão tão preocupados pelos direitos humanos, por que não reclamaram disso? Perfeito. Eu concordo narrativa. Contigo. É narrativa pura. Eu tendo a concordar com você, Segré. Todo mundo reclama. É relatório de quem isso aí? E que fazem o quê? Reclamando? É relatório do quê? É relatório da ONU. Então, a ONU levantou as informações. E faz o quê com isso? Coloca contra. Mas então, a ONU faz o quê para que isso não aconteça? Sabe por que não faz? Porque você defender esse tipo de postura dos Estados Unidos, você vai contra o multilateralismo. Você enfraquece o multilateralismo. Você enfraquece os órgãos multilaterais que poderiam, de certa forma, ajudar a resolver esse problema. E então, como parabéns, Segre. 26 anos. 26 a sua postura
é tão elitista e tão colônia dos Estados Unidos. Eu até entendo você que é argentino, né? Tá acostumado a ser colônia dos Estados Unidos, né? É tão colonizado. É tão colonizado mentalmente. Eu sou mais é tão colonizado mentalmente. É tão colonizado mentalmente. Você era tão educado. É tão colonizado mentalmente. Eu gosto dele. Que você vê os Estados Unidos e fala, pô, Estados Unidos. Não é isso. Olha, tal, sei lá o que. Eu não sou advogado do segredo, mas acho que você está colocando várias coisas num balaio. Quando você coloca a possibilidade do país mais forte ir lá e resolver a situação, tô falando muito alto, você enfraquece o estado-terrorismo. Não tá. Deixa ele continuar, o alemão não vai falar com você. Não, o alemão vai me esquecer. Enfraquece a ONU. Mas, Pepe, eu não sou advogado do Segre, a gente nem está aqui para ficar 2 contra 1, depois virar, não é nada disso. Eu gostaria muito de entender o que vocês estão pensando e me parece que eu entendi. Agora, você coloca vários dados, confronta os dados de números, né? Os números que ele traz aqui, que o Segre traz aqui, que são números, como ele acabou de dizer, que a própria ONU apresenta. Olha, alguma coisa de errado está acontecendo na Venezuela. Não está certo. Tem violação de direitos humanos. E se eu não estiver muito enganado, a ONU nasceu em virtude disso. Termina a Segunda Guerra Mundial, violação de uma série de direitos humanos, então eles criam maneiras para que no futuro isso não aconteça novamente. Bom, está acontecendo, como você mesmo disse, o tempo inteiro. O mundo tem guerra o tempo inteiro. Agora, se os Estados Unidos são hoje a maior potência do globo terrestre em termos não só econômicos, mas de armamentos, de capacidade bélica, então de colocar fim a determinados abusos. Você não enxerga tudo isso como abuso então vamos Maduro? virar uma colônia dos Estados Unidos. Então fechou. Os Estados Unidos é poderoso, é a maior potência militar, econômica do mundo. Vamos virar então colônia dos Estados Unidos. Vamos virar Estado dos Estados Unidos. Não, mas vamos abrir mão da soberania. Mas eles têm essa pretensão. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.